Olá, pessoal. Hoje é um dia especial para o nosso evento. Nós vamos receber como palestrante do evento, o Luiz Gustavo Gavinho, grande amigo de décadas, né? A gente já está fazendo projetos juntos há muito tempo. Para mim é uma honra ter o Gavinho na nossa equipe. Eu agradeço você também, Gavinho, pela palestra que você vai dar hoje. O Luiz Gustavo Gavinho é o CTO do Media Code, tem 27 anos de experiência em engenharia de software, cofundou 2 empresas de tecnologia, trabalhou como CTO na FPF Tech, na Ingress, na Time for Fun, e como gerente de engenharia na PagSeguro, na unidade de bancos digitais. E conhece muito na área de super apps, QR Codes e da área financeira. Então, para vocês terem uma ideia, eu conheço o Gavinha há tanto tempo que, na época do 11 de setembro, nós estávamos fazendo projetos juntos, ou seja, há 24 anos atrás, e ainda estamos fazendo esse projeto juntos e outros projetos, esse evento, por exemplo, que é um outro projeto. Então, Gavinho, seja muito bem-vindo ao nosso evento. O palco é seu. Obrigado. É uma honra aqui falar um pouco de Super App. Bem, você comentou um pouco aí da minha trajetória, né? No último, oportunidade que eu tive, né, de trabalho antes de estar aqui no Media Code, foi trabalhar ali no PagSeguro e a gente falava bastante de Super App, falava bastante de plataforma, né? O PagSeguro também estava ali no processo de criação do seu banco digital e já tinha um banco, mas pronto, de escalar e adicionar mais funcionalidades ali na plataforma deles. Então, a gente discutia bastante sobre isso e é uma área de estudo que eu já venho tendo há bastante tempo. Bem, então, bom dia, boa tarde, enfim. Bem, hoje, então, a gente vai mergulhar num tema fascinante, como as principais tendências tecnológicas e estratégicas mapeadas anualmente pelo Gartner estão não apenas moldando o futuro das organizações, mas também convergindo de forma impressionante para habilitar e impulsionar a era dos super apps. Vamos explorar esse alinhamento e o que isso significa para nossos negócios. Nessa jornada, hoje, a gente vai seguir essa estrutura. Começaremos entendendo o papel do Gartner na definição dos super apps, depois exploraremos como tendências específicas desde IA e agêntica, passando pela infraestrutura de nuvem, escalabilidade, até os desafios organizacionais e como superá-los com planejamento e plataforma. Veremos também a importância crucial das finanças integradas, da inteligência ambiental e, claro, do foco no engajamento. Vamos lá nessa jornada. Bem, anualmente o relatório do Top Strategy Technology Trends do Gartner serve como um farol indispensável, guiando líderes de TI e estrategistas de negócios através de ondas de inovação tecnológica. Mais do que uma lista de tecnologias emergentes, ele traça um mapa coeso que revela a direção do futuro digital. Ao analisarmos as tendências, não apenas as previstas para 2025, mas também suas predecessoras em 2023 e 2024, torna-se evidente uma convergência notável, a construção progressiva de um ecossistema tecnológico que habilita e impulsiona a era dos super apps. Super apps, a maioria já deve hoje em dia conhecer, mas é importante a gente definir aqui alguma base, né, de alinhamento para o que a gente vai comentar aqui nessa palestra. Bem, são plataformas digitais integradas que redefinem a conveniência. Em vez de fragmentar a experiência do usuário em múltiplos aplicativos para tarefas distintas, mensagens, pagamentos, compras, transportes, serviços governamentais, entretenimento, etc., eles oferecem um portal unificado. Através deles, os usuários acessam um conjunto abrangente e coeso de funcionalidades, muitas vezes fornecidas por um ecossistema de parceiros através de mini-apps ou serviços integrados. Temos exemplos icônicos na China, como o WeChat, na América Latina tem o próprio Rappi, e outros, né, exemplos também que tem no Brasil, de plataformas que se estão construindo, né, dentro dessa lógica de super apps. Muitas vezes orientada por bancos, por funcionalidades financeiras. Por isso que a gente vai falar um pouco mais explicitamente disso e um pouco do porquê que acaba nascendo nesse caminho dentro no Brasil.
Bem, o Gartner já sinalizava a importância crescente dos ecossistemas digitais integrados ao nomear superaplicativos, como a tendência-chave em seu relatório de 2023, destacando inclusive a previsão audaciosa que até 2027, mais de 50% da população mundial seria usuária diária de múltiplos super apps. No caso, vai ser. Essa é uma previsão do Gartner. Essa visão ganhou uma camada crucial da inteligência em 2024, quando a tendência evoluiu para aplicativos inteligentes. Essa transição terminológica não foi meramente semântica. Ela sublinhou a infusão indispensável de inteligência artificial como um motor para transformar essas plataformas, habilitando-as a oferecer experiências mais adaptativas, personalizadas e otimizadas através da análise de dados e capacidades preditivas. Uma evolução que podemos codificar como a ascensão dos Intelligent Super Apps. As tendências subsequentes, detalhadas para 2025, como IA agêntica, inteligência ambiental invisível, segurança contra a desinformação e plataformas de governança de IA, não apenas confirmam essa trajetória, mas representam o aprofundamento tecnológico necessário. Elas fornecem as capacidades para que esses Intelligent Super Apps não apenas existam, mas floresçam, operando com níveis ainda maiores de autonomia, contextualização, segurança e confiança. A inteligência artificial deixou de ser uma ferramenta auxiliar para se tornar núcleo pulsante de experiências digitais avançadas, especialmente nos super apps. A tendência do Gartner para 2025, a Agentic AI, ou a IA agêntica, representa um salto quântico nesse domínio. Ela se refere a sistemas de IA que não apenas respondem a comandos, mas possuem a capacidade de tomar decisões e ações autônomas para alcançar objetivos complexos, aprendendo, adaptando-se proativamente. Essa é a evolução natural de tendências anteriores do Gartner, como a IA adaptativa, em 2023, e a IA generativa democratizada, em 2024. A capacidade de adaptar-se e gerar conteúdo para agora ganhar autonomia, proatividade e agência. Dentro de um super app, isso se traduz em um ou múltiplos agentes pessoais ultra personalizados. Imagine que um agente IA que, compreendendo suas preferências e contextos, planeja autonomamente uma viagem completa. Voos, hotel, atividades, enfim, gerencia também suas finanças de forma otimizada. Sugere produtos, antes mesmo de você perceber que precisa. Ou até negocia melhores condições de serviço em seu nome. E são exemplos. Para as marcas que operam dentro do seu ecossistema de super app, a IA agêntica é revolucionária sob a ótica da inteligência como conteúdo de marca. Esses agentes podem gerar conteúdo de marca dinâmico, hiperpersonalizado e contextual em escala. Um varejista pode ter um agente que cria ofertas exclusivas baseadas no seu histórico, na sua localização atual, detectada, por exemplo, por sensores, e até no clima. Um banco, por exemplo, pode usar um agente para fornecer consultoria financeira proativa e relevante diretamente na interface do super app no momento certo. A IA agêntica personifica o máxima citada por nosso colega palestrante, José Carlos. O conteúdo é rei, mas a distribuição é a rainha. Ela não apenas cria um conteúdo dinâmico, hiperpersonalizado e contextual, mas também domina a distribuição, entregando essa mensagem precisamente no momento e no local mais relevante dentro da jornada do usuário. Não adianta apenas ter a oferta ou a informação certa, é crucial que ela esteja disponível e seja mostrado à pessoa certa no momento certo. Aí a agêntica faz ambos. Ela deixa de ser uma ferramenta de back-end e se torna a própria voz inteligente, adaptativa e, crucialmente, a distribuidora eficaz do engajamento da marca, essencial para manter o usuário ativo e fiel dentro da plataforma multifacetada que é um super app. Super apps, por sua natureza, são ecossistemas digitais massivos. Eles precisam operar em uma escala que desafia as arquiteturas de aplicações tradicionais.
Pense na complexidade de lidar simultaneamente com milhões, talvez dezenas ou centenas de milhões de usuários ativos, processando um volume colossal de dados gerados a cada segundo. Desde mensagens, transações financeiras, até interações com conteúdos e dados de sensores. Além disso, precisa integrar de forma fluida e confiável um número crescente e transversal de serviços e mini-apps de terceiros. Essa demanda por escalabilidade não é apenas um requisito técnico, é a base sobre o qual a experiência do usuário e a viabilidade do modelo de negócios do Super App repousam. A capacidade de escalar recursos computacionais, como processamento, armazenamento, rede, sob demanda, de forma elástica e quase instantânea, é crucial para garantir 4 requisitos: performance, que são as respostas rápidas e interações fluidas, mesmo durante picos de uso, como em grandes eventos promocionais ou notícias urgentes. Disponibilidade, garantir que a plataforma e seus inúmeros serviços estejam sempre acessíveis, minimizando falhas e interrupções. Confiabilidade, processar transações, interações de forma segura e consistente, mantendo a integridade dos dados. E, por fim, eficiência de custos, não menos importante, alocar recursos de forma otimizada, pagando apenas pelo que é usado, tornando a operação economicamente sustentável. A escalabilidade não é apenas uma tendência tecnológica em si, mas sim um atributo fundamental que é habilitado por outras tendências estratégicas, sendo a principal delas as plataformas em nuvem, como veremos a seguir. Sem uma arquitetura pensada para escala massiva desde o início, a promessa de Super App de ser um hub central e confiável para a vida digital simplesmente não será cumprida. Se a escalabilidade é um requisito fundamental de Super Apps, as plataformas em nuvem são a tecnologia habilitadora indispensável para que a torne possível. O Gartner destacou consistentemente a importância das plataformas em nuvem, em 2023 e 2024, e também da engenharia de plataforma, agora em 2025, como tendências estratégicas. Elas representam o alicerce sobre o qual os complexos ecossistemas de Super Apps são construídos e operados. As arquiteturas modernas baseadas em nuvem, seja pública, privada, oferecem as características essenciais que os Super Apps demandam. Por exemplo, elasticidade, a capacidade de aumentar ou diminuir automaticamente os recursos computacionais em respostas à demanda flutuante, garantindo performance e controlando o custo. Gerenciamento de recursos, ferramentas e serviços para provisionar, monitorar, otimizar a vasta gama de recursos necessários para rodar a plataforma e seus múltiplos serviços integrados. Serviços gerenciados, acesso a serviços de alto nível, banco de dados escaláveis, filas de mensagens, ferramentas de inteligência artificial, analítica, enfim, que aceleram o desenvolvimento e reduzem a carga operacional. E, por fim, alcance global, capacidade de implantar a infraestrutura em diferentes regiões geográficas para atender usuários globalmente com baixíssima latência. Além disso, as plataformas em nuvem são um terreno fértil para outras tendências cruciais identificadas pelo Gartner para 2025, como a computação híbrida, que permitem combinar diferentes tipos de processadores, CPU, GPU e futuramente processadores quânticos, otimizados para tarefas específicas, como transações, inteligências artificiais, analíticas, etc. E, não menos importante também, computação com eficiência energética, que muito se fala hoje em dia, vital para gerenciar os custos e impacto ambiental de operar essa escala massiva. Sem a flexibilidade e robustez dos serviços avançados oferecidos pelas plataformas em nuvem, a construção, operação e evolução de um Super App seriam simplesmente inviáveis. Bem, mas nem tudo são flores. A visão de um Super App, ou mesmo a incorporação estratégica de seus princípios, é inegavelmente empolgante e alinhada às tendências tecnológicas. No entanto, a jornada da visão conceitual, a implementação prática, frequentemente encontra obstáculos organizacionais concretos. A dificuldade nossa de cada dia. Tentar construir um ecossistema digital tão integrado e multifacetado através de uma abordagem totalmente bespoke, ou seja, customizada e desenvolvida do zero, internamente e totalmente sob medida, amplifica enormemente esses desafios. Temos diversos desafios nesse contexto de desenvolvimento interno ou do zero, que as empresas normalmente, principalmente as grandes empresas, preferem agir.
Isso traz desafios e vou comentar um pouco também sobre possíveis soluções. Pois bem, falta de tempo. Uma construção bespoke exige um investimento de tempo massivo das equipes internas, que já estão frequentemente sobrecarregadas com demandas operacionais, manutenção de legados e projetos urgentes. O tempo necessário para projetar, desenvolver, testar e implantar cada componente fundamental de um super app do zero pode tornar um projeto proibitivo. Um outro fator, falta de recursos. O desenvolvimento bespoke também demanda não apenas capital financeiro substancial, mas também um conjunto amplo e profundo de talentos especializados. Arquitetos de plataforma, especialistas em segurança de ecossistemas, engenheiros de inteligência artificial e machine learning, designers de UX, UI com visão de plataforma. Enfim, montar e reter uma equipe interna com todas essas capacidades é um desafio significativo e custoso. Priorização em cultura, justificar e manter o foco em um projeto bespoke de longo prazo e alto risco em meio a prioridades concorrentes é ainda mais difícil. A necessidade de alinhar múltiplas unidades de negócio em torno de uma arquitetura customizada, complexa, pode levar a impasses e perda de time to market. Um outro fator também, dificílimo, complexidade técnica. Cuidado com reinventar a roda em muitas áreas. Integração de sistemas, gestão unificada de dados, segurança multicamada, conformidade, escalabilidade, enfim. Isso não é só tecnicamente complexo, mas também introduz riscos significativos de falhas, atrasos e custos inesperados que podem ser exacerbados pela lentidão decisória. Inércia decisória, ou lentidão decisória. Esse talvez seja uma das barreiras mais críticas da cultura predominante em muitas organizações. A implementação de um super app exige mudança, coragem para inovar e, fundamentalmente, agilidade na tomada de decisão. Em muitos ambientes corporativos, os processos decisórios são excessivamente lentos, burocráticos e avessos ao risco, buscando uma certeza quase que absoluta que é inatingível no dinâmico cenário tecnológico. A velocidade com que uma organização decide agir, mesmo sem 100% de certeza, mas com boa gestão de riscos, é um diferencial crucial. O mundo está acelerado, acompanhar exige abraçar mais incertezas e riscos calculados. Portanto, a falta de uma cultura que valoriza a coragem, a experimentação rápida e a tomada de decisão ágil, combinada com a capacidade de corrigir rapidamente os desvios, pode paralisar iniciativas transformadoras como a de Super App. Bem, infelizmente, a alternativa a essa árdua jornada bespoke está cada vez mais acessível e maduro. O cenário tecnológico atual oferece um caminho muito mais pragmático e eficiente através da adoção de plataforma off-the-shelf, prontas para uso, e parcerias estratégicas, não menos importante. Em contraste com a construção do zero, essas soluções pré-configuradas são projetadas especificamente para acelerar a criação e gerenciamento de ecossistemas digitais complexos, como os super apps. Essas plataformas prontas para uso, que incluem desde frameworks de desenvolvimento low-code, no-code, orientados a ecossistemas, também soluções plataformas service, com módulos pré-construídos, como, por exemplo, para identidade, pagamentos, mini-apps, enfim, oferecem vantagens decisivas para mitigar as dificuldades mencionadas. Vantagens tais como aceleração, elas fornecem fundações testadas e componentes reutilizáveis, reduzindo drasticamente o tempo de desenvolvimento e permitindo que as equipes se concentrem na diferenciação e na experimentação do usuário, em vez de infraestrutura básica. Otimização, reduzem a necessidade de grandes equipes internas com habilidades ultra especializadas e diminuem o custo total de propriedade ao alavancar economias de escala e conhecimento especializado encapsulado na plataforma. Lida com grande parte da complexidade técnica subjacente, escalabilidade, segurança, atualizações, etc. Incorporam melhores práticas e reduzem os riscos associados à construção de sistemas complexos do zero. Pois bem, essa abordagem off-the-shelf se alinha perfeitamente com a natureza progressiva de um super app bem-sucedido. Ele não precisa e não deve ser um monolito lançado de uma vez. As plataformas prontas para uso geralmente facilitam essa evolução, permitindo começar com um núcleo essencial e adicionar funcionalidades com o tempo, serviços, mini-apps terceiros de forma modular e gerenciada, funcionando como um meta-sistema operacional que orquestra o ecossistema. A existência dessas plataformas torna a jornada para um super app não apenas viável, mas acessível para um espectro muito mais amplo de organizações. É possível começar imediatamente, alavancando uma solução para lançar um conjunto inicial de funcionalidade de alto impacto. Os resultados e aprendizados dessas fases iniciais permitem, então, calibrar dinamicamente as próximas etapas, ajustando o escopo, os recursos e as prioridades com base no valor gerado.
Embora os desafios de construir um ecossistema digital avançado sejam reais, não é fácil, a gente sabe disso, a escolha estratégica de evitar uma abordagem puramente interna em favor de parcerias inteligentes muda fundamentalmente a equação. Reconhecer as dificuldades não é um sinal para abandonar a visão, mas sim um chamado para adotar uma abordagem mais pragmática e acelerada, usando as ferramentas disponíveis para transformar a ambição em realidade de forma mais rápida, segura e eficiente. Diante das dificuldades inerentes, falta de tempo, recursos de priorização, a construção e evolução em direção a um modelo de super-app exige mais do que apenas ambição tecnológica. Demanda um plano estratégico claro e uma execução disciplinada. As tendências anuais do Gartner, quando vistas em conjunto, não são apenas um vislumbre do futuro, mas podem servir como um framework valioso para esse planejamento. Priorização estratégica. Nem toda organização precisa ou pode construir o super-app completo. O planejamento começa por entender quais tendências do Gartner terão maior impacto para os objetivos específicos do seu negócio. Quais problemas do cliente podem ser resolvidos? Quais novas oportunidades de mercado podem ser exploradas? Enfim, isso ajuda a focar os esforços e recursos limitados, onde eles gerarão mais valor. Abordagem faseada, importantíssimo. Em vez de tentar construir tudo de uma vez, Big Bang, uma abordagem faseada é geralmente mais realista e gerenciável. O plano deve definir um roadmap claro, com marcos intermediários, entregas incrementais, ciclos de feedback, enfim. Isso vai permitir aprender, ajustar e demonstrar valor ao longo do caminho. Por exemplo, começar integrado serviços financeiros básicos ou chatbots reativos, antes de avançar para um agente de IA complexos, com capacidades autônomas, pois dependerão de integrações mais sofisticadas, que podem ser construídas em fases posteriores. E mais um item super importante desse plano é a governança. Um plano eficaz deve incluir estruturas de governanças claras para gerenciar o ecossistema, garantir a segurança e conformidade, medir o progresso em relação aos objetivos do negócio. Enfim, a governança sobre o uso das ferramentas agentes de IA é um desafio crítico que deve ser priorizado. Como destacado pelo Gartner, em 2006 e 2024, investir em uma plataforma robusta, reutilizável, acelera a entrega de novas funcionalidades e garante consistência. Trata-se de construir as fundações certas, API, microserviços, ferramentas em gerais, integrações, enfim, para suportar a evolução do ecossistema. No entanto, para habilitar capacidades avançadas, como a IA agêntica, em sua plenitude, a engenharia de plataforma precisa ir além. É fundamental incorporar mecanismos que permitam aos LLMs, os Large Language Models, são os cérebros desses agentes, a interagir de forma segura e eficaz com serviços externos e internos e ferramentas diversas. LLMs são excelentes em raciocínio e linguagem, mas para serem verdadeiramente autônomos e agirem no mundo real, elas precisam acessar dados atualizados e executar ações. Portanto, duas características são essenciais para isso. Uma, a interoperabilidade com o IA. Quer dizer, permitir aos LLMs identificar a necessidade de usar uma ferramenta externa, por exemplo, consultar um banco de dados de voo, reservar um restaurante, acessar perfil de usuário, etc. E solicitar a execução dessa função, recebendo o resultado para continuar seu processo de raciocínio e ação. Segundo, orquestração de agentes. Usar plataformas ou padrões que gerenciam o fluxo de trabalho do agente, como o planejamento de tarefas, a seleção de ferramentas corretas, APIs, banco de dados, a execução dessas ferramentas, a gestão de memória de curto e longo prazo do agente e a capacidade de lidar com erros e informações inesperadas. Em suma, transformar a visão de super-app em realidade exige uma combinação de visão tecnológica, informada pelas tendências, incluindo a necessidade de integração de IA, o pragmatismo organizacional, traduzidos em um plano adicionável e uma execução rigorosa e adaptativa. A engenharia de plataforma torna-se ainda mais crítica ao ser o habilitador direto da inteligência e da autonomia que definirão os super-apps da próxima geração. Embora as ascensões do super-app sejam uma manifestação poderosa das tendências tecnológicas convergentes, uma lição fundamental emerge. O objetivo final transcende a forma específica da plataforma. Seja construindo um super-app completo, integrando elementos dele em aplicativos existentes, ou simplesmente aprimorando a presença digital, o foco estratégico inegociável deve ser na criação de conteúdo valioso e no fomento do engajamento contínuo do usuário. As tecnologias destacadas pelo Gartner são, em essência, ferramentas para alcançar esse objetivo.
A IA agêntica e generativa, por exemplo, permitem criar conteúdo, informações, ofertas, suporte, hiperpersonalizado e contextual, tornando a interação mais relevante e útil para cada usuário individualmente. A inteligência ambiental invisível é uma outra tendência ali do Gartner, habilita experiências de conecto digital ou físico, oferecendo conveniência e relevância baseados no contexto real do usuário, aumentando a percepção do valor. Vou já comentar um pouco mais sobre isso. As plataformas em nuvem e computação otimizada fornecem a base para entregar essas experiências ricas e personalizadas de forma rápida, confiável e escalável. E, por fim, serviços financeiros transversais. Vou já falar um pouquinho mais disso também. Reduzem o atrito em jornadas críticas, compra, pagamento, acesso a serviços, enfim, tornando a experiência mais fluida e conveniente. Mesmo que uma organização decida não seguir o caminho do Super App, ela pode e deve aplicar esses princípios e tecnologias para transformar sua interação com o cliente. Use IA para personalizar comunicações e ofertas, explore dados contextuais para oferecer mais relevância, mesmo de forma mais simples que a inteligência ambiental completa. Simplifique o processo de transações, invista em conteúdo que realmente, que realmente agregue valor à vida do usuário. Enfim, o objetivo final é criar uma experiência digital tão útil, conveniente e personalizada que os usuários não apenas a utilizem, mas retornem a ela continuamente, estabelecendo um relacionamento duradouro. Os super apps são, então, um modelo poderoso para isso, mas o princípio subjacente de centrar-se no engajamento através de valor e conveniência é universal. Como eu comentei antes, uma das críticas mais poderosas e definidoras de muitos super apps bem-sucedidos é a integração profunda e transparente de serviços financeiros ao longo das diversas jornadas do usuário. Embora finanças embutidas não seja uma tendência explicitamente nomeada pelo Gartner em 2005, sua importância é inegociável. Ela é o motor da conveniência e da monetização, diretamente habilitada e suportada por várias tendências focadas em IA, segurança e, crucialmente, na forma como o usuário interage com o mundo através da plataforma. Esses serviços financeiros transversais vão muito além de um simples botão de pagamento. Eles tecem as finanças no tecido da experiência do usuário. Realizar pagamentos por produtos, serviços, conta, transferências P2P, sem jamais sair do fluxo da plataforma. Um hub seguro para informações de pagamento. Ofertas inteligentes de compra agora, pague depois, ou mesmo microcrédito. Propostas de seguro relevantes e instantâneos, ou mesmo ferramentas inteligentes, muitas vezes alimentadas por IA, por exemplo, para orçamento, acompanhamento de gastos e consultoria proativa. O principal benefício percebido pelo usuário é a conveniência radical. Elimina-se o atrito de alternar aplicativos, enviar informações ou lidar com múltiplos provedores. Para a plataforma e seus parceiros, isso se traduz em engajamento profundo, fidelização e novas vias de monetização. No entanto, concentrar tantas interações financeiras sensíveis em uma única plataforma exige um nível de confiança absoluto. As fundações dessa confiança residem, primeiramente, em tecnologias robustas de segurança e governança, como as apontadas pelo Gartner. Garantir que as IAs operem de forma justa, segura e transparente, proteger contra golpes, phishing e fraudes, ferramentas para monitorar, auditar e garantir conformidade e responsabilidade dos sistemas de IA. Enfim, contudo, um super app moderno que alavanca a inteligência ambiental invisível para criar experiências digitais que unem o mundo físico e digital e transmídia, introduz uma camada adicional e inerente de segurança, particularmente eficaz contra a desinformações. Ao orquestrar essa jornada da mídia, por exemplo, iniciando uma compra no app, recebendo uma notificação contextual, entrar na loja física via sensores e finalizando, por exemplo, o pagamento a um totem interativo, ou mesmo diretamente pelo app com base na proximidade, a plataforma exerce um controle substancial e maior sobre o ambiente completo de interações do usuário. Esse controle sobre o ambiente de interações permite, entre outras coisas, combater diretamente a desinformação direcionada às transações financeiras e informações em geral. Se o Super App é a fonte confiável que gera notificação no celular e controla a interface no totem da loja e processa o pagamento final, tudo como parte de um fluxo coeso e contextualizado, torna-se muito mais difícil para agentes maliciosos injetarem solicitações fraudulentas ou links de phishing, por exemplo, que tentem se passar por comunicações legítimas da plataforma, dos seus parceiros e da marca. Bem,
Uma das revoluções mais fascinantes, habilitadas pelas tendências tecnológicas do Gartner, é a capacidade dos aplicativos transcenderem a tela do dispositivo e interagirem de forma inteligente com o ambiente físico e as intenções explícitas do usuário. A tendência 5 do Gartner para 2025, a inteligência ambiental invisível, é o cerne dessa transformação. Ela descreve a proliferação não apenas de sensores passivos de baixo custo, embutidos em smartphones, wearables, objetos, enfim, que coletam dados sobre essa localização, movimento, temperatura, etc. Bem como pontos de contato digitais interativos, como os onipresentes QR Codes, que conectam o mundo físico ao digital, enviando dados contextuais para a nuvem para análise e ação. É importante notar que essa inteligência ambiental não se limita a sensores passivos que detectam o ambiente para o usuário. Ela inclui também um mecanismo de interação ativa, onde o usuário inicia a ponte digital. Ponte digital. Vou repetir esse termo, porque os QR Codes, nesse contexto, funcionam como verdadeiros sensores de intencionalidade. Ao escanear um código em um produto, um anúncio, um ponto de ônibus, cardápio de um restaurante, um local de evento, enfim, o usuário sinaliza uma intenção clara e deliberada de obter mais informações, realizar uma ação específica, como pagar, acessar menu, ter direções, ou mesmo transitar para uma experiência digital específica dentro do Super App. Eles são ferramentas, né? Os QR Codes são ferramentas fundamentais e de baixo custo para criar jornadas transmídias fluidas, transportando o usuário e seu contexto intencional do físico para o digital, com um simples gesto de apontar e escanear. Para o Super App, essa capacidade combinada de sentir o ambiente passivo e capturar a intenção ativa do usuário é um divisor de águas, permitindo experiências digitais verdadeiramente contextuais, proativas e personalizadas. A inteligência ambiental invisível, ampliada para incluir esses gatilhos intencionais, como os QR Codes, e evoluindo da observabilidade aplicada, que o Gartner falava lá em 2023, transforma o Super App. Ele não é apenas pelo input, ele não espera mais apenas pelo input passivo ou sensores ambientais. Ele sente e reage também às intenções explícitas do usuário, capturado através dessas interações digitais como QR Code. Ele percebe o ambiente, a intenção, agindo sobre ambos para oferecer conveniência, personalização e valor de forma nunca antes imagináveis, aumentando drasticamente sua utilidade e aderência. Enfim, para concluir, a análise detalhada dessas tendências estratégicas do Gartner para 2025, contextualizada por sua evolução consistente desde 2023, pinta um quadro inequívoco. Estamos imersos em uma poderosa convergência tecnológica. Ela está forjando experiências digitais fundamentalmente integradas, inteligentes, contextuais e seguras. Estamos vendo a IA tornar-se agêntica e proativa. A computação otimizada para escala e eficiência energética. Os sensores a ponto de interação como QR Codes conectar o físico ao digital, capturando ambiente e intenção. A segurança robustecer-se para habilitar interações complexas e sensíveis, incluindo as financeiras. Os super apps inteligentes emergem como uma manifestação mais proeminente e talvez mais completa dessa convergência. Hoje, eles não são meros mais aplicativos multifuncionais, são ecossistemas vibrantes que orquestram tecnologias avançadas para se tornarem plataformas centrais e indispensáveis na vida digital das pessoas, oferecendo conveniência, personalização e valor sem precedentes. Compreender essa intrincada interconexão é crucial para qualquer organização que almeja não apenas inovar, mas liderar. A jornada para construir ou participar ativamente de tais ecossistemas é sim desafiadora. Ela exige planejamento estratégico, execução disciplinada e um foco incansável no engajamento do usuário. No entanto, como discutimos, as barreiras de tempo, recursos e complexidade técnica podem ser significativamente mitigadas pela adoção inteligente de parcerias estratégicas com plataformas off-the-shelf. As ferramentas estão disponíveis, o potencial de alcance é imenso. O que define os pioneiros não é mais o acesso exclusivo à tecnologia, mas a coragem de agir diante da incerteza e a agilidade para executar em um mundo dinâmico. Este não é um vislumbre do futuro distante, é o presente batendo a porta. Então,
Vamos começar agora a construir, liderar essa realidade? Está tudo nas nossas mãos. Obrigado. E é isso. Caramba, é muita coisa para eu comentar aqui do que você falou. Primeiro, parabéns, né, pela sua palestra. Realmente você foi cuidadoso, como um bom engenheiro, né? Você foi bem cuidadoso em fazer uma cobertura bem transversal, né, das top tech trends do Gartner, né? E trazendo isso para esses desafios do dia a dia. Você começou, assim, eu não sei nem por onde começar aqui, para ser honesto, os seus comentários, mas a forma como você terminou, falando que realmente é necessário coragem. Cada vez mais os líderes das empresas, das instituições, dos governos, eles são desafiados. E na minha palestra, né, eu comentei sobre isso, sobre o desafio do líder hoje em dia. O líder que vai tomar a decisão se vai e se não vai, ele está com uma pressão enorme em cima dele. Que ele precisa, sim, de ter coragem, mas também não tomar decisões e não fazer é um grande risco. Eu lembro que tinha uma época que a gente falava que existe o risco de fazer, mas tem um risco que pode ser maior, que é o de não fazer. Se você não fizer, o risco pode ser maior do que se você fizer. Você também agora no finalzinho falou sobre poderosa convergência. Realmente o Super App, eu, eu vejo muito se falar de inteligência artificial e muito se falar sobre algumas outras tecnologias, mas é necessário para facilitar a vida das pessoas esse conceito da convergência forte, firme, para que a gente consiga facilitar a vida das pessoas. Eu gostei, então, muito legal você ter falado de poderosa convergência, que é o Super App. Mas lá no começo, e aí que eu vou te fazer uma pergunta, você falou sobre ecossistemas. Ecossistemas, é, as empresas, as instituições, elas têm muitos sistemas e eles são fragmentados. Tem logins e senhas, às vezes tenta-se fazer um single sign-on, né? Ou seja, ter um login, uma senha só, e faz sentido, mas como é que uma empresa pode, como é que ela sai desse mundo fragmentado de múltiplos sistemas para raciocinar tecnicamente um sistema mais com convergência, né? Ou seja, convergido, né? Para facilitar a vida das pessoas. Como é que você acha que pode acontecer a mudança na cabeça do líder que está tomando a decisão ali? Porque esse problema é gigante, eu acho, assim, as pessoas, né, tá dentro da empresa ali, cada dia chega alguém querendo vender um sisteminha a mais, e isso só aumenta a Sim, complexidade sistêmica. Como sim, é que você sim. acha? É coragem mesmo, para ele Eu tomar a acho decisão? eu acho que sim, coragem, prioridade. Eu acho que ao longo dos últimos anos, com a própria evolução da tecnologia e as ações, né, de transformação digital que as empresas, todas as empresas, eu diria, né, têm feito nos últimos anos, esse modelo, como você comentou, ele construiu e implantou, né, diversos sistemas bem fragmentados que resolvem, né, determinados temas, determinadas áreas, enfim. Então, dependendo do tamanho da empresa, ele tem dezenas ou centenas de sistemas que fazem alguma coisa específica, resolvem uma determinada dor. Quando a gente fala em convergência, quando a gente coloca como o mundo caminha e a própria inteligência artificial, né, a gente tem que talvez separar um pouco, né, o que a gente olha de sistema para dentro da empresa e o que a gente olha de sistema para fora da empresa. E a gente enxerga que o Super App ele é a ferramenta principal da pessoa. Ele não é só uma ferramenta para o usuário final, não é só mas é uma ferramenta para a pessoa, seja ela uma pessoa que está ali comprando, seja uma pessoa que é do outro lado está vendendo. E essa mesma plataforma unificadora, ela pode servir para essas duas pessoas. Quando a gente vê esse monte de sistema fragmentado, as empresas, eu acredito, que elas, com a própria IA, né, eu acho que a IA ela vai ser um driver fundamental para que isso aconteça, ela vai ter que criar uma estratégia de integração. Então, como colocar esses sistemas, conectar esses sistemas
a um ecossistema de alto valor que se integra também com uma IA. E aí isso vai acontecer, não vai ter jeito, porque as pessoas vão querer, as empresas vão querer que IA, né? Porque, enfim, se fala muito em IA para redução de Querem custos. automatizar, né? Querem automatizar coisas, querem reduzir Exato, custos, querem querem automatizar. atuar de forma mais inteligente. Então, assim, não vai ter jeito, eles vão ter que fazer isso. Então, acho que a primeira ação ali estrategicamente, construir uma plataforma de integração, né? Um hub de integração, porque isso vai ser a ponte para uma IA, isso vai ser uma ponte para soluções de super app, para conectar sistemas e unificar esses sistemas. Eu costumo falar muito que a IA, por mais que você use muito IA na sua empresa, você fala, como é que você vai usar a IA? Você vai mandar o seu cliente acessar o Perplexity, ou o Claude, ou o ChatGPT, ou você vai criar um chatbot que vai tirar dúvida do seu cliente na ponta, mas você vai botar esse chatbot aonde? No seu site, na porta da loja, ou seja, eu sempre dou o exemplo de que para as empresas em geral, né, que não adianta só você desenvolver inteligência com a inteligência artificial, você tem que entregar a inteligência. E a IA é só um dos pontos, porque não é só entregar a inteligência também, não. É necessário também você identificar o usuário, você identificar o ambiente, é necessário você ter uma base de dados, é necessário ter a segurança. Isso tudo são coisas que a IA não vai resolver assim da noite para o dia. Não Né? vai. A A inteligência IA não é só uma entrega, uma entrega de conteúdo, né? Ela não é só um fator, uma resposta, né? Ela é uma resposta dentro de um contexto, dentro de um momento certo, né? Então, é um conjunto de fatores que está inerente à vida da pessoa, né? Então, isso não é IA, né? É sensor, é um app, é a memória. intencionalidade, né? Outra coisa que eu costumo falar muito é a necessidade da gente, porque junto com a IA está vindo um movimento muito grande de robotização. Não só a robotização dos robôs humanoides, né, que a gente vê muito na internet, mas também a robotização digital mesmo, né, de robôs, de bots digitais que fazem coisas como, por exemplo, criar posts de redes sociais, por exemplo, automaticamente. Essa robotização, essa automatização, ela acaba resolvendo muita coisa no meio do caminho. Mas as pessoas, elas precisam até se posicionar para elas terem condições de gerar valor, ter emprego ou empreender, né? Fazer algum tipo de geração de valor para ela poder ser remunerada para a vida dela. Então, ela precisa também ter um arcabouço de coisas que ela vai colecionando, que ela vai guardando. Né? Não adianta só processar coisas. Né? Que a IA, você joga uma pergunta, ela processa, te dá uma resposta super inteligente, você copia, cola e faz um monte de coisa. Só que é necessário que você consiga substratos digitais onde você consiga colocar essa resposta, publicar essa resposta, entregar e as pessoas absorverem e guardarem essa resposta. Né? Não vão ser só processamentos. Então, aí que eu acho que entra também essa questão do super app, dele poder não só gerar na ponta as perguntas e processar essas perguntas, mas pegar esses resultados e entregar para as pessoas para que elas possam performar em alto nível. Senão a concorrência com os sistemas vai ser tão grande, né, para o futuro que vai ser muito complicado para algumas carreiras subsistirem, por exemplo. Qual carreira que você acha que mais estaria desafiada nesses contextos? Carreiras que Programador, por estariam... exemplo. Programador, Todas, por exemplo. todas, ninguém está salvo. Ninguém está salvo. Ninguém está salvo. Eu não acredito que existe alguém salvo. Existe aquele que está mais longe, né? Vamos dizer assim. Mas eu acho que ninguém está salvo. A gente até comenta, né, um pouco eu até estava outro dia conversando um pouco sobre a questão da própria evolução do desenvolvimento de software, né, que hoje em dia está muito se fala muito isso, né, por conta da IA fazer aplicativo, da IA fazer site, da IA fazer não sei o quê, né? Só que e aí eu vou dar um exemplo para trazer um pouco desse contexto. Qual é a percepção que eu estou tendo, né?
cada vez mais a gente tem visto a evolução dentro do microcosmo, que é o microcosmo que eu vivo, né, de desenvolvimento de software, onde uma IA ela faz um trabalho, né, ela começa a fazer um trabalho de um profissional com menos experiência, um estagiário, sei lá, uma pessoa menos experiente ali, júnior, etc. E, obviamente, né, ela está querendo, hoje ela já faz algumas coisas e ela vai evoluindo ali para o futuro de talvez fazer tudo, não sei. Né? Talvez vai demorar bastante ainda para isso acontecer. Qual é o paradoxo disso? Como é que um profissional ele vai adquirir experiência para ser um profissional de alto nível, de alta experiência, se ele não tiver oportunidade de galgar experiências menores, se ele galgar o início da carreira dele, como júnior, como estagiário, se quem está fazendo esse trabalho já é uma IA ou um robô. Então, assim, e aí eu faço essa conexão no que você comentou, né? Então, é um paradoxo de para onde a gente vai, porque vai ter um hiato entre a pessoa entrou no mercado de trabalho, ou saiu da faculdade, e poder começar a trabalhar, porque ela não vai ter experiência. Tá? Então, eu acho que ainda vai ter muita transformação do ponto de vista de educação e do ponto de vista de empresas, porque hoje as empresas elas querem muitas vezes, né, um profissional pronto para fazer aquele trabalho. E claro, tudo depende da empresa, né, ela tem ali suas mecânicas de reciclagem, de evolução, de treinamento para que a pessoa se performe melhor. O objetivo da empresa é esse, não é te dar um curso, né, é para tu performar melhor. Eu acho que isso vai mudar muito mais, né? E aí vão surgir outras ferramentas, porque hoje eu enxergo muito esse ato. Né? Não sei o que vai acontecer e de alguma forma vai ter que ser criada uma solução para isso, né? Porque senão quebra, né? Senão não funciona. Bem, eu anotei aqui mais outras coisas, mas nosso tempo já acabou faz tempo. Eu anotei aqui a questão de desenvolver interno, terceirizar, o super app não é complexo demais para bespoke, por exemplo, como você colocou, a inércia decisória, você tocou um monte de coisa muito interessante, então é uma palestra que eu acho que as pessoas vão ter que assistir algumas vezes, anotando para elas poderem chegar a algumas conclusões de tomarem essas decisões corajosas que você colocou aqui no final. Sim. Parabéns pela sua palestra. Eu queria deixar você, então, aí com a audiência para suas considerações finais. Não, eu acho que eu já falei bastante, né? Só queria colocar mesmo que a educação ela é fundamental, então, assim, estudem. Não, tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa surgindo. Tomar decisão, ela exige conhecimento, né? E não adianta tu aprender quando precisar. Você tem que estar aprendendo agora, né? Porque daqui a pouco você vai participar de reuniões, você vai participar de decisões e tu vai precisar já saber um pouco desse ambiente tecnológico. Então, uma recomendação que eu digo para quem não é da área de tecnologia, desmistificar essa coisa, não sou de tecnologia, então não vou estudar isso. Desmistifica porque o mundo cada vez está tecnológico, o acesso ao conhecimento está extremamente democratizado, então, assim, é fundamental que, sim, você aprenda, ou pelo menos saiba do que se trata para tomar decisão, para contratar, para discutir o assunto com outras pessoas. Então, a gente fala de RLM, eu falei um monte de sopa de letrinha aqui, propositalmente, mas são importantes, são conselhos importantes para qualquer pessoa, qualquer empresa que vá andar nos próximos anos, né? E o último, se tu puder voltar ali no último, na tela, eu tenho um e-book que eu fiz baseado nessa palestra, tá? Então vai ter detalhes, vai ser fácil aí depois também de acessar e usar ali como referência caso queira, tá bom? Tá bom. É esse que está aqui no QR Code da direita, então, né? Isso, o maiorzinho aí. Tá bom. Então tá aí, pessoal, para quem quiser capturar esse e-book. O e-book, o interessante é que ele entra em profundidade, né, em alguns outros conceitos, e isso ajuda que tem gente que aprende mais lendo e marcando no papel,
então é fácil de imprimir também e de acessar essa informação. E usando o super app do nosso evento, que é o Media Code, você pode capturar e guardar, anotar em cima do próprio conteúdo, ou seja, através do app e reacessá-lo quando você quiser. Então, não deixe de utilizar o super app do Media Code para capturar essas informações. Gavinho, eu gostaria de agradecer, então, Obrigado. a sua palestra foi realmente muito rica, foi técnica, né? Como a gente esperava, era o Tech Stream, ou seja, era o objetivo ser realmente técnico, mas você conseguiu trazer assim, esses assuntos com bastante propriedade, não me surpreende em nada, naturalmente, mas para as pessoas é interessante entrar nessa análise cruzada com as tendências tecnológicas do Gartner, e esse conceito de super app, de mobile content, mobile marketing, transmídia, tudo isso está muito conectado, é muito tendência para esses próximos anos e a gente agradece bastante tudo que você falou. Tá ok? Beleza, obrigado. Até a próxima. Legal. Obrigado, pessoal. Então, fiquem com as próximas palestras do dia de hoje, que aí a gente vai poder mostrar para vocês mais casos e de como utilizar e de como entender mais sobre super apps, entender mais sobre tecnologias mobile, que são fundamentais para essa tessitura, para essa malha, que é a experiência das pessoas com tecnologia na ponta, com a sua empresa, com a sua instituição, com o seu governo, independente de qual seja a sua organização, os mobiles, né, os smartphones vão estar presentes nessa malha. E o que nós estamos falando nesse evento inteiro especificamente sobre como usar o mobile content, mobile marketing para engajar os seus públicos, para engajar as pessoas, tanto funcionários internos quanto externos. Continue com a gente para aprender bastante. Um abraço.